aqui é a Helga. Hoje com um artigo que eu considero muito importante nesse momento. Estamos em dezembro, é Natal para os católicos. E temos que aguentar, nas redes sociais e fora delas, um absurdo zum em tom bastante arrogante, não poucas vezes, por parte de pessoas que nos vêm contar, como se da mais científica teoria se tratasse, que o Natal é uma festa pagã. O YouTube está cheio de canais que repetem isso à exaustão. Gente ignorante e que, claro, odeia o catolicismo, embora uma coisa e outra, sua ignorância e seu ódio ao catolicismo, poucas vezes fique patente para um público que lhes escuta e aceita sua ladainha. Pois bem, eu venho aqui hoje com um contra-argumento, de peso e bem fundamentado. Trata-se do artigo da doutora Marianne-Therese Horvath, intitulado Christmas was never a pagan holiday. O Natal nunca foi um feriado pagão. A doutora Marianne-Therese Horvath é uma jornalista católica americana com doutorado em História Medieval, professora de Civilização Ocidental na Universidade de Kansas. Escritora, publicou, entre outros, um livro intitulado Our Lady of Good Success, Prophecies for Our Times. Nossa Senhora do Bom Sucesso, Profecias para o Nosso Tempo. O trabalho da doutora Marianne, como não podia ser de outro modo, e digo-o por sua formação acadêmica, está todo fundamentado. E em um simples artigo, como o que passo a ler aqui, ela vai deixando as citações das obras, nas quais sustenta o que diz. E ela cita todas as obras dos scholars, que são o pilar de seu argumento aqui. Sem mais preâmbulos, passo à leitura do artigo da doutora Marianne-Therese Horvath. O Natal nunca foi um feriado pagão. Nessa época do ano, somos bombardeados com propaganda anticatólica, questionando o dia abençoado do nascimento de Cristo, como sendo o 25 de dezembro. Esta data, segundo nos dizem arrogantemente, era originalmente um feriado pagão. A igreja primitiva escolheu-a para cristianizar uma festa romana do sol. De acordo com essa teoria, a data do Natal só foi estabelecida no século IV, quando temos a primeira evidência da natividade sendo celebrada em Roma no ano de 336 d.C. A conclusão: as origens do Natal são pagãs e realmente não sabemos a data em que o Salvador da humanidade nasceu. Não nos deixemos impressionar muito rapidamente por essas mentiras, cujo objetivo é apenas diminuir a homenagem que prestamos a nosso Senhor Jesus Cristo e denegrir a Igreja Católica. Em realidade, o oposto é que é verdade. É a tese das origens pagãs do Natal, que é um mito, sem substância histórica. Não havia antigos festivais romanos em 25 de dezembro. A noção de que o Natal tinha origens pagãs começou a espalhar-se no século XVII com os puritanos ingleses e os presbiterianos escoceses, que odiavam todas as coisas católicas. Os puritanos odiavam tanto o catolicismo que se revoltaram contra a chamada Igreja Anglicana, porque, mesmo com suas heresias, a Igreja Anglicana, eles a consideravam ainda muito semelhante à Igreja Católica. Eles abominavam os dias de festa e, em particular, detestavam a festa de Natal, com suas alegres cerimônias, celebrações e costumes. Como a Bíblia não deu uma data específica do nascimento de Cristo, os puritanos argumentaram que era um artifício pecaminoso da Igreja Católica Romana que deveria ser abolido. Mais tarde, pregadores protestantes como o alemão Paul Ernst Jablonski tentaram demonstrar em obras pseudo-acadêmicas que o dia 25 de dezembro era, na verdade, um banquete romano pagão e que o Natal era mais um exemplo de como a Igreja Católica medieval paganizou e corrompeu a pura cristandade primitiva. Na mesma época, o jesuíta Jean Hardouin
com sua teoria excêntrica da falsificação universal, que colocou em dúvida todas as fontes históricas conhecidas, apoiou os puritanos em sua teoria do Natal de origem pagã. Mas sua pesquisa foi amplamente desacreditada, dadas suas afirmações absurdas. Por exemplo, ele mantinha que todos os concílios da Igreja, que ocorreram antes de Trento, eram fictícios, e quase todos os textos clássicos da Grécia Antiga e de Roma eram falsos, feitos por monges no século XIII. Tais afirmações são descaradamente absurdas, dadas as inúmeras fontes documentais que demonstram o contrário. As duas principais reivindicações de que o Natal tem origem pagã fingem que a Igreja primitiva escolheu o dia 25 de dezembro para desviar os católicos dos dias dos festivais pagãos romanos. A primeira alegação pretende que a Igreja substituiu o antigo feriado romano de Saturnália, uma época de festejos e estridente alegria, realizada em dezembro em homenagem ao deus pagão Saturno. Agora, o festival Saturnália sempre terminava no dia 23 de dezembro, o mais tardar. Por que a Igreja Católica, para desviar a atenção de seus fiéis de uma celebração pagã, escolheria uma data 2 dias depois do término da festa e quando quem quisesse já teria se excedido? Isso não faz o menor sentido. Nenhum estudioso sério acredita nessa informação. Natal estabelecido antes do Festival Pagão do Sol. A segunda reivindicação é a de que a Igreja Católica estabeleceu o Natal no dia 25 de dezembro para substituir um banquete solar inventado pelo imperador Aureliano em 274 d.C., o Dies Natalis Solis Invicti, nascimento do Sol não conquistado. O fato de o Natal entrar no calendário mundial, calendário romano aceito, no ano de 354 d.C., que foi após o estabelecimento da festa pagã, não significa necessariamente que a Igreja escolheu aquele dia para substituir o feriado pagão. Duas razões principais concorrem para esta conclusão. Primeiro, não se deve simplesmente assumir que os primeiros cristãos só começaram a celebrar o Natal no século IV. Até o Edito de Milão ser publicado em 313 d.C., os católicos eram perseguidos e reuniam-se em catacumbas. Portanto, não havia celebração pública, mas eles celebravam o Natal entre si antes desse decreto, como confirmam os hinos e as orações dos primeiros cristãos. Segundo, essa alegação é baseada em suposições doentias. Como o estudioso Thomas Talley aponta em seu livro As Origens do Ano Litúrgico, o imperador Aureliano inaugurou o festival do nascimento do Sol não conquistado, tentando dar nova vida, um renascimento, a um império romano moribundo. É muito mais provável, argumenta Thomas Talley, que a ação do imperador tenha sido uma resposta à crescente popularidade e à força da religião católica, que estava comemorando o nascimento de Cristo em 25 de dezembro, e não o contrário. Não há evidências de que a celebração de Aureliano tenha precedido a festa do Natal. E mais razões há para acreditar que o estabelecimento desse dia do festival, que nunca ganhou apoio popular e logo desapareceu, foi um esforço para dar um significado pagão a uma data já importante para os católicos romanos. Datas baseadas nas Escrituras. Mas vamos deixar o campo da conjetura e retornar aos registros históricos. Há ampla evidência para demonstrar que, embora a data do Natal não tenha sido oficializada até o ano de 354 d.C., claramente foi estabelecida muito antes que Aureliano instituísse sua festa pagã. A concepção de São João Batista é a âncora histórica para conhecer as datas do Natal, com base em cálculos detalhados e cuidadosos sobre as datas feitas pelos primeiros padres da Igreja. Visto que o Evangelho de Lucas afirma que o arcanjo Gabriel apareceu à Virgem Maria no 6º mês após a concepção de João, veja-se, Lucas 1, 26, isso situou a concepção de Cristo na época do equinócio da primavera, ou seja, na época da Páscoa judaica, no final de março.
Seu nascimento seria, assim, no final de dezembro, na época do solstício de inverno. Que essas datas, baseadas na tradição e nas escrituras, são confiáveis é confirmado por evidências recentes retiradas do manuscrito do Mar Morto, cujos autores estavam muito preocupados com as datas do calendário, essenciais para estabelecer quando as festas da Torá devem ser celebradas. Os dados encontrados nos pergaminhos tornam possível conhecer a designação rotativa de sacerdotes do templo durante os tempos do Antigo Testamento e mostram definitivamente que Zacarias serviu como sacerdote no templo em setembro, confirmando assim a tradição da Igreja primitiva. A Igreja Católica determinou o dia 25 de março como a data da concepção de Nosso Senhor, muito antes de que Aureliano decidisse fazer sua festividade solar. Por exemplo, por volta de 221 d.C., Sexto Júlio Africano escreveu o Chronographiae, no qual afirmou que a Anunciação ocorreu em 25 de março. Uma vez que a data da encarnação foi estabelecida, era uma simples questão de adicionar 9 meses para chegar-se à data do nascimento de Nosso Senhor, 25 de dezembro. Essa data não seria oficializada até o final do século IV, mas foi estabelecida muito antes de Aureliano e de Constantino. Não tinha nada a ver com festivais pagãos. Podemos ter certeza de que os primeiros apologistas católicos e padres da Igreja, que viveram em uma época muito próxima à dos apóstolos, podemos ter certeza de que eles estavam plenamente conscientes das datas associadas ao nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles tinham todas as fontes do calendário em mãos e não permitiriam que nenhuma mentira fosse introduzida na liturgia católica. A data do nascimento de Cristo foi transmitida por eles como sendo o 25 de dezembro, um domingo. Ao abordar o versículo de Lucas 2, 7, o padre Cornelius a Lapide comenta a arquitetura dessa escolha. Abre aspas. Cristo nasceu domingo, porque este era o primeiro dia do mundo. Cristo nasceu no domingo à noite, de acordo com a ordem de suas maravilhas, de modo que o dia em que ele disse, faça-se a luz, e a luz foi feita, fosse o mesmo dia em que, à noite, a luz brilhasse nas trevas para os retos de coração, isto é, o sol da justiça, Cristo, o Senhor. Fecha aspas. E assim termina o artigo da doutora Marianne Thérèse Horvath. Se você se deparar com os aguafiestas, como dizemos em espanhol, que querem destruir a alegria do seu Natal com essas histórias de que o Natal é uma festa pagã, de origem pagã, passe-lhes esse vídeo e tenha um lindo e feliz, santo e abençoado Natal.